Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E nosso convidado de hoje é um advogado militante desde 1988, é isso? Isso mesmo. Experiente, portanto, já foi juiz do TRE, atua na área marítima também. Então, assim, temos muitas histórias para contar. Mas antes, não esquece de já compartilhar esse vídeo para outras pessoas também terem acesso a essa entrevista. É com muito prazer que eu recebo o doutor Luciano Kelly do Nascimento. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo jóia. Agradeço aí a sua disponibilidade de estar aqui conosco. E antes da gente começar efetivamente a contar todos os casos, quando foi que o doutor escolheu o direito? Eu já sei que já me chamou a atenção aqui para não ficar chamando de doutor. Obrigado. Como é que o direito chegou à sua vida? É engraçado, eu fiz engenharia primeiro. Eu fiz um ano de engenharia e queria ser engenheiro naval. Engenheiro naval? No primeiro ano de engenharia, eu desaprendi tudo que eu sabia de matemática e física, não aprendi nada que eles me ensinaram, falei, isso não dá para mim. E comecei a pensar outra coisa e achei que o direito era uma área interessante para mim, porque eu gosto de me relacionar com as pessoas e acho uma área bem dinâmica, então acabei optando, mas sem muita expectativa ou sem muito direcionamento do que eu ia desenvolver no futuro. E acabei chegando aqui 38 anos depois, advogando. Que legal! Que bacana. E aí fez a escolha pelo direito, mas já pensando no que gostaria de atuar, em que área gostaria, não? Não, sem nenhuma ideia do que ia ser no futuro. E eu até brinco, falo com minha mulher que essa coisa de futuro é engraçada, né? Porque a gente vê pessoas competentes que às vezes não têm tanto sucesso profissionalmente e pessoas que às vezes parecem não ser tão dedicadas à profissão e acabam tendo sucesso. Então, acho que o que é importante são as pessoas que passam pela vida da gente e a forma como a gente consegue desenvolver essas relações e como a gente consegue aprender com essas pessoas que vêm à nossa vida e transmitem um pouco da sabedoria delas. Acho que assim que eu acabei chegando aqui. Pessoas importantes na minha vida que me trouxeram à advocacia. Que bacana. E como foi o seu período de faculdade? Eu formei grandes amigos da faculdade, em primeiro lugar. Eu acho que isso é um período importante, né? Mas eu consegui o primeiro estágio logo no início da faculdade. Meu pai era amigo do Dr. Rodrigo Martins. Uhum. E o Dr. Rodrigo não costumava ter estagiários até aquele momento. E eu acabei tendo a felicidade de ser o primeiro estagiário no escritório dele, Rodrigo Loureiro Martins. Então, fiquei 4 anos lá como estagiário. Olha, que bacana. E ali foi uma escola, acho que até mais valiosa, mais importante do que a faculdade. E a partir dali, as coisas caminham muito sem o controle da gente. Eu tinha expectativa de seguir no escritório, trabalhando com ele. E por uma coisa dessas da vida, meu pai ficou doente. Surgiu um concurso na Vale do Rio Doce para advogado. E eu estava com 6 ou 8 meses de formado. Minha mãe insistiu, falou, seu pai está doente, faz o concurso e tal. Acabou que eu me inscrevi, passei, e no dia que meu pai morreu, me chamaram para a Vale. Então, foi uma coisa meio que não era mais uma opção para mim. E eu acabei entrando na Vale sem muita expectativa do que seria, e acabou sendo uma outra escola super valiosa. Trabalhei muitos anos com o Dr. Zé Hildo Garcia. Então, esse meu início de carreira foi um período em que eu tive referências muito importantes sobre o aspecto profissional e sobre o aspecto do trato com o processo, responsabilidade. Tudo isso foi muito, muito importante para me fazer quem eu sou hoje. E foi ali que foi enveredando para a área marítima, portuária? Quando eu comecei na Vale, eram poucos advogados no quadro interno. Uhum. E naquele período, a lei dos portos de 93 estava começando a ser discutida no Congresso. E a Vale, então, me designou para acompanhar as discussões e seguir um pouco nessa área. Foi daí que eu comecei a atuar efetivamente na área marítima. E uma outra referência aí, Osmar Rebelo, que foi diretor
de Portocel, era presidente da BTP naquela época, também uma figura importante na minha formação como profissional. E daí segui e estou até hoje. Olha que bacana. E tem algum caso assim que você relembra como um caso marcante, que ficou marcado mesmo na sua trajetória? Bom, eu ainda nesse caminho de formação, a Vale me encaminhou para um curso de especialização na área de direito marítimo e portuário, então eu fiquei um período na Inglaterra aperfeiçoando a minha atuação, e a partir daí foram muitos, né? Mas a minha atuação principal hoje é na área do direito portuário do trabalho. Então é a minha grande paixão. Eu tenho clientes que me demandam muito nessa área, e assim eu já advoguei para o Ogmo muitos anos, advoguei para a Codesa há alguns anos, advogo para terminais hoje, então é uma área de paixão hoje para mim. E como é que foi certamente você participou da criação do Ogmo, né? Do período onde ele nasceu e tudo mais. Como é que eu pergunto isso porque foi algo que me marcou muito, que eu sou de Santos. E eu lembro muito bem desse período da criação, das confusões que eram e tudo mais. Aqui nós tivemos muita dificuldade no início pela resistência em função do desconhecimento, né, do que seria o Ogmo naquele momento. E então vivemos problemas de invasão, quebra-quebra, ameaças, muitos processos, muita gente tentando entrar no Ogmo, alegando uma questão ou outra que os caracterizaria como portuários para ter acesso direito ao registro e ao cadastro. Então foi um período muito atribulado, mas de muitos desafios. O Ministério Público envolvido, muito atuante para tentar fortalecer a aplicação da lei. Foi um período muito importante. Olha, que legal. E que nos traz hoje a um momento que é de plena confiança, assim, no sistema portuário como um todo, né? Eu não sei se hoje o Ogmo, como está estruturado, é o melhor modelo, tanto que a gente tem aí uma nova visão do Ogmo vindo com esse projeto que foi elaborado pela CEPORTOS, pela comissão designada pelo Congresso para atuar e desenvolver um projeto novo de lei para a área dos portos. Tem um novo modelo de Ogmo que pode vir aí, mas naquele momento a ruptura e a implantação do novo sistema, o Ogmo foi fundamental. Porque o sindicato que organizava tudo, né? Eram os sindicatos que tinham essa organização, aí veio esse órgão gestor da mão de obra. Exatamente. E ele não só organizava, mas tinha um problema de distribuição de serviço. Então, naquela época, diziam que quem era mais próximo a determinados membros do sindicato poderia ter algum tipo de privilégio. Então, o Ogmo veio para acabar exatamente com qualquer tipo de privilégio e a distribuição passou a ser por rodízio, de acordo com as especialidades de cada um. Não, vamos ver, né? Tudo vai evoluindo. Né? Sim. Então, temos aí esse novo projeto para melhorias, né? É um projeto que me parece muito rico. Ousado até. Ousado. Mas alguns pontos que, para mim, pelo menos, são muito importantes, que é o prestígio à livre iniciativa, à liberdade econômica, a prevalência da negociação coletiva, um pouco mais de liberdade para os tomadores de serviço e para os terminais poderem definir as questões relacionadas à operação. Então, isso tudo acho que é muito valioso no projeto, a gente tem que tentar prestigiar isso. E trabalhando nessa área, assim, trabalhista, portuária, algum caso lhe chamou muita atenção? Deve ter... advogado trabalhista que senta aqui conta casos e casos. Teve algum caso, assim, que lhe chama a atenção? Alguma coisa peculiar que tenha visto? Não, é engraçado, essa área, principalmente a área do jeito do trabalho portuário, a gente tem ações da moda. Então, alguém pensa num determinado assunto e fala, isso aqui dá uma reclamação trabalhista. Aí vem uma enxurrada. São 1.500 trabalhadores, a gente vem com um volume, aí passa Nunca aquele... isolado. Aí depois vem outro volume. Então, a gente tem ações que vêm se repetindo em escalas. Assim. Terminou aquela série, aí vem... Sempre tem gente criativa, né? Tem muita gente bastante criativa aí. Mas, advogando para a área empresarial, a gente tem que estar atento e tentar se antecipar a esses movimentos.
a gente tem uma grande vantagem aqui no Estado, que eu acho, que é a relação de confiança entre capital e trabalho. Então, isso aqui facilita muito a relação, que eu acho que em Santos você deve ter visto o outro lado lá, a gente tem uma certa dificuldade em relação a essa relação de confiança que a gente aqui tem de maneira muito forte. Ai, que legal. Mas já deve ter visto muita testemunha mentindo, alguém já foi preso em audiência. Eu tenho um caso interessante, esse não tem nem relação com o direito do trabalho, mas eu fui para uma audiência e chamou a atenção que a testemunha do reclamante estava vestida com o uniforme da empresa. E assim, dizendo barbaridade sobre a empresa. Eu falei, mas essa testemunha é bastante corajosa, né? E aí eu saí dali, liguei para a empresa, falei, quem é a testemunha tal que foi lá, falou. Aí ele disse, ele trabalha na empresa, mas ele é advogado também. E o filho dele também. E eu falei, mas espera aí, me manda a procuração. Quando eu olhei na procuração, ele e o filho eram advogados do reclamante para quem ele estava testemunhando. Testemunhando, assim, dizendo horrores. Eu estava na estrada, voltei com o carro, o juiz ainda estava lá. Falei com ele, doutor, aconteceu isso, a situação é essa, a testemunha que veio aqui disse isso. E ele era advogado do reclamante, está na procuração. Por sorte, minha sorte, né? A testemunha passa, o advogado testemunha passa na frente da sala de audiência. Eu falei, doutor, está ali ele. Chama ele de volta. Chamou, reabriu a instrução, aí foi ofício ao OAB. Bom, daí a coisa tomou um rumo, assim, absurdo. Mas essas coisas acontecem, né? Aquelas testemunhas que sabem tudo quando interessa ao cliente. Mas isso é um pouco, Carla, eu acho que depende... A gente tem que dar um pouco a mão à palmatória, né? Eu acho que a gente tem... A gente tinha que ter uma cadeira na faculdade muito mais relacionada à ética, à postura do advogado, e isso é uma dificuldade que a gente tem hoje. Acho que a gente não pode pensar no processo e no resultado do processo a todo custo, né? Isso é uma coisa que, para mim, é muito importante. Eu me lembro uma vez eu estava na sessão no tribunal, e aí um dos desembargadores perguntou, mas esse processo tem advogado? Não, quem está aí é o doutor fulano. Quer dizer, há um desrespeito com o profissional, exatamente por conta de posturas que ele adota ao longo da carreira. E a gente tem que ter cuidado com isso. Eu concordo. A gente precisava ter um pouco mais... Acho que mais tempo, inclusive, na faculdade, de ética mesmo. Né? Eu acho até que a gente tem um lado que é nosso pessoal, né? Que claro. Mas eu acho que algumas noções a faculdade tinha que passar sobre o que é essa relação de processo, postura, saber que o advogado que está do outro lado não é seu inimigo, é alguém que está trabalhando ali como você. Isso tudo é muito importante. Exatamente. Como é o trabalho na procuradoria? É um trabalho... Cariacica, né? Cariacica. Eu estou lá há 25 anos como procurador, foi aprovado em 2000. E, assim, quando me perguntam, eu nunca me identifico como procurador, sempre como advogado. Mas é um trabalho, assim, bastante... que me demanda muito. O volume é muito grande de serviço, mas é um trabalho muito rico. E que traz satisfação. A gente vê, às vezes, determinadas situações em que a gente atua e que isso enriquece ou melhora a condição do morador, do administrado. É um trabalho muito, muito importante sob o aspecto pessoal. Qual é a maior demanda dentro de uma procuradoria? Eu atuo lá basicamente nas demandas cíveis. A minha área é contencioso cível. Então, hoje a gente tem muitas questões relacionadas à área médica, que é uma questão muito preocupante. Sim. Insumos, internação de usuários de drogas é uma demanda que tem se avolumado muito. E é uma demanda preocupante por conta do custo que ela representa para o Estado. Mesmo? E a gente enxerga também, em alguns casos, famílias que não querem mais lidar com a pessoa e demandam em juízo que a administração, o município, o Estado, assumam esse cuidado. As famílias entregando, falar, para mim não dá mais, e aí tentam entregar para o Estado esse cuidado, seja por internação, seja por... Abandono, às exatamente, vezes, né? Exatamente. Então, esse é um volume muito grande hoje que a gente tem em Cariacica, acho que no Estado inteiro. Demandas relacionadas à saúde, principalmente saúde mental. E algum caso assim lhe marcou muito? Aí tem um caso meio engraçado.
Não é um caso... É engraçado pelo seguinte, eu estava com um processo em pauta no tribunal e eu fui conversar com o advogado da outra parte, olha, eu tenho um problema, tenho um compromisso, preciso sair, podemos adiar para a próxima sessão? E ele disse, não, por mim tudo bem, mas o cliente está aí. E ele era um servidor do município que eu conhecia. Uhum. E eu fui e perguntei, podemos combinar isso, fica para a próxima sessão? E ele me respondeu assim, muito rispidamente, sempre aí com aquele lado de enxergar o advogado como um inimigo. Né? Ele falou, o município nunca fez nada por mim, por que eu vou fazer isso por você? Nossa. Eu falei, não, mas é um problema pessoal meu, estou lhe pedindo, mas tudo bem, não há problema, vamos seguir e vamos ver o que vai dar. Aí passa um tempo, ele volta, me pede desculpas e cai desmaiado dentro do plenário do Tribunal de Justiça. Aquilo foi assim, para a sessão, desce todo mundo, foi uma coisa, assim, um constrangimento. Aí depois ele começa a chorar, eu não queria, não é pessoal. Foi horrível, foi horrível. Nossa, mas ele ficou nervoso? Ficou. Acho que ele, coitado, se arrependeu depois, né? Enxergou que não era comigo, mas... Nossa Senhora. Mas eu acho que demandas na área de saúde realmente têm crescido muito, né? É muito preocupante, é muito preocupante. Um lado das famílias que entregam, falando não quero mais, ou eu não dou conta, ou não me interessa cuidar. Às vezes tem um caso de idosos, por exemplo, que estão internados lá, ou que precisam de internação. A família diz, eu não dou conta, eu preciso trabalhar, alguém tem que cuidar da minha mãe ou do meu pai, quero que o município providencie o pagamento de uma internação em casa de um lar de idosos. Isso tem um custo absurdo. E aí você tem um problema de gestão financeira até da administração. Né? De onde é que a gente vai tirar dinheiro da administração para pagar uma internação dessa que custa, sei lá, 3, 4 mil por mês para uma pessoa? É um dilema. Eu não gostaria de ser administrador, ter a caneta. Não, e realmente é um dilema muito grande. O setor privado já sofre também com questões de abandono, às vezes na internação, a família desaparece e fica lá internado, né? Imagina o setor público como não é. Realmente tem. E o volume tem assustado, porque são muitas por mês, muitas. As demandas da saúde vêm crescendo muito, muito, muito mesmo. E como é que é trabalhar... Não, na pandemia, como procurador, como é que foi trabalhar, né, na pandemia? Foi um desafio, né? A gente hoje tem um sistema na Procuradoria que facilita muito, é um sistema informatizado que consegue distribuir os processos pela internet. Que já estava funcionando... Meio capenga ainda naquela época. Então, a distribuição de processos... Mas você sabe, eu sinto falta de processo físico. É mesmo? Eu gostava de virar a página, marcar as folhas, eu sinto falta disso. Então, o processo ainda eletrônico... Ainda não enveredou para o livro digital, não. Eu tento, mas me cansa um pouco. Me demanda muito mais esforço, eu acho, do que... Agiliza pelo fato de a gente estar em casa e poder trabalhar e resolver, ou do escritório ter acesso ao processo. Sim. Mas aquela coisa do processo, de virar a página, marcar, eu tenho saudade disso aí. Me lembro quando eu era estagiário, o doutor Rodrigo dizia, pega ali a RT, volume tal, procura uma jurisprudência dizendo isso. Aí eu ia lá olhar do ano de 80 a 85, procurando uma por uma. Era bom. Hoje, assim, é muito mais fácil, muito mais rápido, né? Mas eu também gosto muito dessa invenção milenar que é o papel, né? Eu gosto muito. Eu gosto, embora ele está sendo, assim, quase que sumindo, né? Muita coisa. Hoje, na Procuradoria, nós não recebemos mais processo físico. Acabou aquela coisa da remessa, como era, não tem mais. Mas a vantagem... Aí acabou o trabalho dos estagiários, né? Que a gente... Eu lembro que eu fiz estágio na Procuradoria de Santos e, nossa, o volume era muito grande. A gente ia de carrinho para o fórum. Eu subia aqui no centro, eu subia aquela escadaria Maria Ortiz umas 30 vezes por dia. É uma loucura. Mas eu acho que é isso, né? Eu às vezes, vou entrevistar estagiários e
quando a pergunta vem assim, quanto eu vou ganhar por mês, já me dá uma desanimada. Eu gosto quando a pessoa me pergunta o que eu vou aprender aqui no estágio, como é que eu posso evoluir. Na época de estágio, a gente está ali para aprender, né? Então, essa é a pergunta que me anima quando vem um estagiário e faz. Perguntar sobre dinheiro, eu falo, pô, não está tão interessado assim. Então. São quantos advogados na Procuradoria? Eu acho que hoje nós temos 8 de carreira, mas uma assessoria muito importante. Uma assessoria muito valiosa e muito competente que a gente tem na Cariacica. E é possível que a gente tenha concurso ainda para esse ano, se Deus quiser, pelo menos 2 vagas. Porque eu particularmente, no dia 20 de janeiro, no último dia do recesso, da suspensão de prazo, na verdade, eu recebi 240 processos da Procuradoria para falar. Uau! E são processos variados, né? Se a gente tivesse um tema chapa batida, era mais fácil, mas é mandado de segurança, é apelação, é recurso, é internação, acidente, imobiliário, acidente, o cara que caiu de bicicleta no bueiro aberto. São as coisas mais variadas possíveis. Ainda imagino que demanda-se muito por conta de estrutura física mesmo, né, do município. Sim. Como falou, bueiro, calçada. Mas a gente tem muitas demandas em que, por exemplo, o sujeito constrói uma casa numa área sem licença, uma área de encosta, feita ali por ele mesmo, sem estrutura. Tudo e irregular. Aí vem a chuva e derruba. E aí é o município que não forneceu infraestrutura necessária para que ele estivesse ali. Então, o processo se inverte, né? Quer dizer, a pessoa exige do município uma coisa que ele, no início, deveria ter observado e não fez. Então, esse tipo de demanda dá muito trabalho também. O vizinho constrói sem licença, aí o outro vizinho aqui constrói sem licença também, aí o daqui cai no de lá, aí os dois brigam e botam a culpa no município. Aí a gente vai assim. Até briga de vizinho tá lá. Aí a gente vai. E a área marítima? São 24 horas por dia, 7 dias por semana. Igual a pediatra, eu brinco com os meus clientes, a gente lá trabalha igual a pediatra. O doutor falou que já sabia que ia para a área portuária desde que idade? 17 para 18, é verdade. Eu fiz uma tatuagem quando eu tinha 18 anos e minha mãe disse que com tatuagem eu ia ter que trabalhar no porto. E eu estou aqui trabalhando no porto até hoje. Que legal. Isso antes de escolher a faculdade? Antes de escolher a faculdade, quando eu fazia engenharia. E também quando eu queria fazer engenharia naval, também já tinha aí um caminho para meio que inconscientemente definido. Isso mesmo. E quais as demandas mais lhe chamaram a atenção nesse período aí da área de atuação na área marítima? Hoje a gente tem muita demanda na área regulatória, que é um volume de processos assim, justificável, porque há um controle maior do Estado hoje em relação a portos e concessões, autorizações. E há uma demanda na área trabalhista que é muito grande, até por falta de conhecimento específico da matéria. Então, há uma tendência de se julgar essa relação, por exemplo, entre o tomador do serviço e o portuário avulso, como se fosse um seletista. E isso traz muita dificuldade. O fato da gente ter que brigar muito para que prevaleçam os acordos e as convenções coletivas, em detrimento daquilo que a Justiça do Trabalho pode entender como direito do trabalhador, também é uma coisa que que nos toma muito esforço. Hoje eu vejo a Justiça do Trabalho mais preocupada em caminhar para uma especialização nessa área. Temos lá uma turma do Tribunal Superior do Trabalho bastante envolvida na academia de Direito do Trabalho Portuário. E isso está refletindo para os tribunais aqui. Então, cada vez mais a gente vê os juízes empenhados em entender a matéria, que é muito específica, né? É muito própria dessa relação do avulso aí. Exato, e até porque numa região onde a gente tem portos, precisa, né? É uma carência muito grande. A gente tem aqui hoje um contingente, acho que de avulso, que beira 2.000 trabalhadores. Nossa! Mas o volume de processos é um volume muito grande. Então, isso acho que acaba importando na necessidade de uma especialização maior, que está acontecendo. A gente vê que hoje o interesse está crescendo muito nessa área.
Ah, que bacana. Isso é importante. Acaba refletindo mesmo, até na economia do Estado, Sim, né? sim. E nessa prevalência, porque você imagina, hoje a gente tem uma convenção coletiva, um acordo coletivo negociado. E isso vem se caminhando, vem se processando assim por 3, 4, 5 anos. E aí passa um período, 5, 6 anos, aquela demanda que foi proposta lá atrás, discutindo uma relação que estava estabilizada por um acordo coletivo, ela cai por conta de uma decisão judicial que anula determinada cláusula do acordo e revê toda a relação, especialmente em termos financeiros. A gente tem que ter uma certa previsibilidade, até porque a gente tem clientes que são nacionais, tem clientes internacionais, tem dinheiro circulando e é muito dinheiro envolvido nessa relação. Sim. Então, a gente tem que ter um mínimo de previsibilidade e de segurança para que a gente seja tomado como um país, como uma área séria. Séria, exatamente. A tal da segurança jurídica, né? Essa história de que até o passado muda aqui no Brasil é verdade. Muda mesmo. É mesmo. Você comentou que fez uma especialização fora, na Inglaterra e tal. Qual é a visão deles em relação a isso aqui? Lá, a gente tinha muito mais uma formação na área técnica, regulação, seguros, P&I. Era muito mais... Acho que a ideia do direito do trabalho da Inglaterra, principalmente como a gente tem o modelo que a gente tem aqui no Brasil, é uma coisa que não passa pela cabeça deles. A gente vê que as relações de trabalho lá são muito mais livres, muito menos interferência. E é isso que esse projeto novo traz agora. A intervenção mínima, o princípio da intervenção mínima está sendo muito prestigiado pelo projeto. Vamos ver como é que isso vai caminhar. Vamos ver. E isso, sim, em termos de conhecimento, de troca de conhecimento, os eventos, a realização de eventos é muito importante, sim, né? Sim. A gente tem... A nossa Comissão de Direito Marítimo aqui, você faz parte, é muito atuante e muito competente. Nós tivemos um evento no final do ano passado que foi bastante importante. Exato. Aí, que trouxe gente do Brasil inteiro para discutir a matéria. Temos um outro programado para abril. Dia 10 de abril, 10 de abril, em Aracruz. E Aracruz hoje está inserida numa área que está se tornando um polo importantíssimo aí nessa área. O norte do estado, né, tá com um projeto muito importante para desenvolvimento da área portuária e de comércio exterior. Então, acho que a gente tem que participar desses eventos, tem que desenvolver isso aí, até para trazer mais gente para conhecer a área, conhecer o setor. É uma área que é muito pouco explorada ainda, né? Exatamente. Embora a gente venha crescendo, né, venha mais pessoas se interessando pela área, a gente ainda precisa bastante desses eventos. Acho que recentemente teve um outro de trabalho portuário, não teve? Sim, teve um relacionado exatamente ao desenvolvimento desse projeto que acabou resultando nesse trabalho que a Seportos entregou ao Congresso. Então, foi uma discussão, não foi uma, acho que foram alguns eventos que nós tivemos aqui, discutindo exatamente o direito portuário do trabalho. Que bacana. Vou até abrir aqui, olhar o nome certinho, né? Porque a gente já aproveita e faz o convite. É verdade. Né? É dia 10 de abril, acontece em Aracruz, para quem tiver interesse. A gente deixa até o link aqui embaixo de inscrição, se já estiver aberta. É a Conferência de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro de Aracruz, com vários palestrantes, é um dia só. Para falar realmente sobre esse desenvolvimento do direito marítimo, portuário e aduaneiro. O doutor Luciano vai estar lá numa das mesas. Vou. Vai falar sobre o quê, doutor? Nós vamos falar... Eu vou estar na mesa que vai tratar do Parque Log, que é essa conjunção, aí, esse grupo de... Esse incentivo ao desenvolvimento do trabalho na área dos portos, comércio exterior, lá para a área norte do estado. Mas eu vou tentar puxar um pouco para a área que eu gosto mais e tentar tratar um pouco do projeto da Seportos aí, como ele estiver caminhando até lá, para ver se a gente fala um pouco do direito de trabalho portuário. Que bacana. Muito, muito, muito bacana. E no meio de tudo isso, o doutor ainda foi juiz do TRE. De 99 a 2003. Quais eleições que pegou?
Nós pegamos, acho que foram 2 municipais e uma estadual. Foi um período bastante rico para o tribunal, eu acho. Acho que o tribunal tomou ali naquela época uma outra dimensão em relação à projeção que a Justiça Eleitoral tinha e passou a ter aqui no Estado. Foi um momento de virada de chave, eu acho. E período de eleição é a época que o tribunal mais trabalha? Ou não? Não, trabalha muito no período de eleição. Ainda naquela... Não dorme, na verdade, não dorme em período de eleição. O TRE tem um corpo de servidores muito competente, né? Muito atuante e que facilitava um pouco o nosso trabalho. Ainda naquela época, nós não tínhamos, eu como juiz naquela época, não tinha assessoria. Então, o trabalho todo de análise, elaboração de votos e julgamento era feito pessoalmente. Então, não tinha nem esse primeiro combate que os assessores podem dar para resumir um pouco o caso. Isso não acontecia naquela época. Mas foi um período muito importante pelo aspecto profissional, porque a gente imagina que a missão do julgador é fácil, né? Ele está ali, tem 2 teses, uma para um lado, outra para o outro, eu vou escolher a que é mais... mais me parece razoável ou mais fundamentada, mas não é isso. A gente aprende a ver que a missão do julgador é muito difícil, porque o processo tem vontade própria. Às vezes, até na minha cabeça, por exemplo, eu olhava, mas isso aqui não era para ser assim. Mas a forma como o processo foi sendo conduzido, seja em função do que a parte disse, seja em função do que o advogado colocou no processo, conduzia o processo para um outro lado completamente diferente. Nossa. Então, o processo tem a vontade dele. E isso dá um trabalho, mas foi uma experiência muito rica em termos profissionais. Que bacana. Passar a valorizar quem julga também e não achar que a vida é fácil, porque não é, não. O julgador também deve ser difícil, né? Doutor, adorei nosso bate-papo. Muito obrigado pela presença. E para encerrar, antes de encerrar, vamos deixar aqui o que o doutor deixaria aí uma mensagem para quem está começando agora na área jurídica com tantos desafios que estão vindo aí pela frente. Eu hoje tenho uma preocupação em relação ao futuro da advocacia, uma preocupação minha, particular. Porque eu acho que a advocacia artesanal, que é que eu costumo fazer, que a gente faz, eu não sei se ela tem muito futuro se nós nos deixarmos levar só pelo uso da inteligência artificial. Sim. Então, eu acho importante que as pessoas não se deixem seduzir só por isso, que elas se aprofundem no estudo, procurem ser mais valorizados pela sua atuação individual e não caiam nessa ideia de que vou pelo lado mais fácil. Acho que e dedicação, né? Eu me lembro do Dr. Zé Garcia, quando eu comecei na Vale, tinha 20 e poucos anos, e animado, recebendo um dinheiro que eu nunca tinha recebido, verão, saindo, ele me chamou e disse assim: Luciano, quem sustenta o seu lazer é o seu trabalho. Se dedica. É isso aí. E é isso que eu falo lá em casa para os meninos, e eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? A gente tem que ter essa noção de que a gente gosta do lazer, mas a gente tem que ter um sustento para isso. Trabalhar para isso. Nossa, muito obrigada, doutor. Foi um prazer agradeço. Recebê-lo. Obrigado. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Até a próxima.